Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao Bia Vida. É sempre um prazer enorme, uma satisfação imensa estar aqui com vocês, poder entrar na casa de vocês. Antes de assistir essa videoaula, espero que vocês sigam o nosso canal, se inscrevam nele aí, clique, dá um like na nossa videoaula, coloque lá no sininho para você receber as notificações. Não se esqueça de fazer isso. Lembra, Bia é vida sempre e a gente precisa dessa vida e a gente precisa de tudo isso. A nossa aula de hoje, nós vamos falar um pouco sobre o ciclo celular e a mitose. Muita gente confunde algumas questões, mas nós vamos tentar esclarecer isso em pouco tempo. Observa comigo aqui a seguinte situação. O que é o ciclo celular? O ciclo celular é o ciclo de vida de uma célula. A gente sempre brinca e fala que o ser vivo ele nasce, cresce, reproduz e morre. Correto? Sim, correto. O ciclo celular é o ciclo de vida de uma célula, é o fato dela nascer, crescer, reproduzir e morrer. Só que nós não tratamos dessa forma. Nós dividimos o ciclo celular dela da seguinte forma. Ele se inicia com o surgimento de uma célula, ou seja, quando ela nasce, a partir de uma divisão de outra pré-existente. E termina quando ela se divide em duas células filhas, quando ela se reproduz para a formação de novas células. Esses períodos, essas fases, nós chamamos de intérfase ou interfase e divisão celular, representadas por esse ciclo. Então imagine que a vida da célula inicia-se aqui, ela passa pelo processo de intérfase, inicia a divisão celular e reinicia um novo ciclo, ok? Então o ciclo celular, ele vincula-se a essa condição. Lembrando sempre que a divisão celular, ela pode ser de dois tipos, a mitose e a meiose, ok? Lembrando disso, ou a célula faz mitose ou a célula faz meiose e a gente já vai explorar esse tipo de assunto aqui para vocês. Tranquilo? Agora, o que é a intérfase ou interfase? É o período compreendido entre duas divisões consecutivas. É o período entre uma e outra divisão. Neste caso, é o período na qual a célula não se divide. O Mateuzinho está dizendo isso para vocês. Se você quiser definir intérfase, período em que a célula não está se dividindo, perfeito, é o período de não divisão. Nesse período, é o período de maior atividade celular, de intensa atividade metabólica. Olha lá, porque é o período de síntese, de formação, de absorção, de secreção, de todo o processo fisiológico. Quando você estuda as organelas citoplasmáticas funcionando a pleno vapor, tenha certeza, isso está acontecendo na intérfase, ok? Essa intérfase é dividida em etapas, Mateuzinho, etapas. Sim, essas etapas, elas têm como objetivo principal facilitar o nosso estudo. A célula não sabe que existem etapas, ok? Mas nós utilizamos essa etapa para facilitar o nosso estudo. Essas etapas são período G1, que é o período de intensa síntese de RNA e proteínas. Entendam, o período G1 é o período de intérfase propriamente dito. É aquele período efetivamente de funcionamento da célula. É aquele período intenso de atividade metabólica pela célula. Daí, a célula entra no período S ou síntese. O que é isso? A célula, num determinado momento da sua vida, ela fala: "Oh, estou me sentindo tão só, preciso me dividir." Mas antes de iniciar uma divisão celular, ela entra no período S, que é o período onde ocorre a duplicação do DNA. É aquele período que o material genético sofre duplicação. Gente, se você não sabe isso, tem uma aulinha sobre ácidos nucleicos que eu falo de duplicação de DNA. Assiste lá. Então é no período S da intérfase que a duplicação do DNA acontece. Daí você entra no PLA, olha que bonitinho, né? Só para lembrar para vocês, ó, a duplicação do DNA, o cromossomozinho simples, ele vira um cromossomo duplicado. Ó, duas cromátides. Cada perninha de um cromossomo duplicado nós chamamos de cromátides, são as cromátides irmãs, ok? Aqui eu tenho duas cópias da mesma molécula de DNA. Entendam uma coisa, este é um cromossomo simples, este é um cromossomo duplicado. Aqui eu tenho uma molécula de DNA, aqui eu tenho duas moléculas de DNA. Cuidado com isso, ok? Daí, a célula entra no período G2. O que é esse período? É o período de preparação. Nesse período, aumenta-se a síntese de ATP e aumenta o volume celular. Eu acelero a produção de energia, porque eu vou usar essa energia na divisão, e eu aumento o volume celular, porque eu preciso de uma nova célula, né? Ok?
3 períodos na intérfase. Atenção, uma observação. Muitas questões tratam para você o período G0. O que é o período G0? O período G0 é o período na qual nós descrevemos o fato de uma célula nunca sair do período G1. Então, quando essa célula nunca sai do G1 e ela permanece constantemente no G1, nós falamos que ela está no período G0. Mateuzinho, o que significa isso? Significa dizer que essa célula não sofre divisão. Células que estão constantemente no período G1, elas estão no período G0 e elas não se dividem. Quando você ver o termo período G0, significa que aquela célula não sofre divisão. Guardaram isso? Anotaram isso? Beleza. Por falar em divisão, vamos falar um pouco sobre a mitose. Mitose, vamos lá, aquela piadinha bosta de biologia. Biologia sempre tem umas piadinhas besta, né? Mitose. O que a célula disse ao barbeiro? Mitose. Que besteira, né, Mateuzinho? Mas a gente precisa falar dessas besteiras de vez em quando para dar uma relaxada. O que é a mitose? É o processo de divisão equacional. Gente, quando vocês observarem isso aqui, ó, esse ezinho, exclamação, significa dizer que está acontecendo uma mitose equacional. Por quê? Porque uma célula, seja ela haploide ou diploide, se divide em duas células geneticamente idênticas. A mitose é um processo de equacionamento, de aumento do número de células, sem modificar a quantidade de cromossomos. Mitose aumenta a quantidade de células sem mudar a quantidade de cromossomos. Por isso, sem variabilidade genética. Não existe isso na mitose. Para que ela serve, então? Primeiro ponto, ela serve para o crescimento. Quando você era um espermatozoide que se juntou com um óvulo, formou um ovo zigoto, você era uma célula, ovo zigoto. Hoje você é formada por milhões, bilhões, zilhões de células. Graças à mitose. Obrigado, mitose, porque você cresceu, ok? Segundo ponto, olha lá, ó, nos pluricelulares. Segundo ponto, regeneração, renovação dos tecidos. Você cortou, você perdeu um tecido, você faz a regeneração, reposição de células mortas e regeneração de tecidos no organismo. E você tem a reprodução. Mateuzinho, eu me reproduzo por mitose? Não! A reprodução acontece nos unicelulares como protozoários e bactérias. Você já ouviu falar de divisão binária ou cisciparidade. É um tipo de reprodução assexuada que acontece em bactérias e protozoários. No que consiste a divisão binária? Uma simples mitose. Uma simples mitose. Ok? Isso é muito importante ressaltar para vocês. Tranquilo? Galera, eu vou falar de uma maneira generalizada. Toda célula faz mitose. Claro que existem as suas exceções, mas para você guardar isso, tá? Guarda isso. Depois eu vou falar de meiose e vocês vão entender essa condição. Depois, numa outra videoaula. Tranquilo? Observação. Em determinadas situações, ocorre uma alteração radical no ciclo celular e a perda do controle dos pontos de checagem da mitose, de modo que a célula fica incapaz de bloquear a mitose ou gerar sinais para ativar a apoptose. Mateuzinho, apoptose, morte celular programada. Tá? É quando a célula tem uma programação para morrer. É nesse caso que surge um tumor. Gente, um tumor, que é o que caracteriza o câncer, ele se caracteriza por uma multiplicação desencadeada, desenrolada dentro do processo mitótico, né? Uma multiplicação excessiva das células. Nós temos pontos de checagem que determinam a taxa de multiplicação. O que pode acontecer? Pode acontecer que as células cancerígenas, devido à alteração genética, esse ponto de checagem para determinar se a mitose pode ou não acontecer, ele fica incapacitado, ele é perdido. Com isso, a célula se multiplica indefinidamente, gerando um tumor. Lembra, um tumor cancerígeno cresce por uma multiplicação excessiva das células, por mitose. Sempre que falar de câncer, multiplicação por mitose, tá? Depois eu vou fazer uma questão sobre câncer para vocês, ok? Eu vou dar uma aulinha para vocês, vou trazer ela aqui para vocês no nosso canal, tranquilo? Se quiserem uma aula sobre câncer, coloque aí nos comentários. Mateuzinho, aula sobre câncer, que a gente faz isso para vocês, beleza? Agora, a mitose é um processo dividido em fases, em etapas. Quais são as etapas? São lá prófase, metáfase,
anáfase e telófase. Todo mundo já ouviu falar daquele prometo, Ana, telefonar, não é? Então, é uma dica para você guardar as fases. Prófase, metáfase, anáfase e telófase. O que acontece em cada etapa? Prófase é a fase inicial e mais longa. Nela, acontece a condensação gradual dos cromossomos, bem como o desaparecimento do nucleolo, a desorganização do retículo endoplasmático, o que vai ter como consequência o desaparecimento da carioteca ou membrana nuclear. Além disso, nos animais, ocorre a formação das fibras do fuso, ou fibras do áster, pelos centríolos. Então, o que você tem na mitose? Na prófase da mitose, os centríolos se duplicaram e formaram as fibras do fuso. Nós temos uma desorganização da carioteca. Os cromossomos já estão duplicados e se condensando na prófase. Beleza? Daí, a célula entra em metáfase. Na metáfase é quando você tem a máxima condensação dos cromossomos. Por que isso é importante? É quando eles estão mais visíveis, é quando você consegue evidenciar os cromossomos, observá-los, analisar, por exemplo, variações numéricas, alterações cromossômicas, mutações. Você tem que os cromossomos se ligam à fibra do fuso, através do centrômero. E esses cromossomos estão alinhados, olha, eu estou grifando alinhados, no equador da célula, com os centríolos em polos opostos. É isso que você tem. Centríolos ligados aos cromossomos da fibra do fuso no centrômero do cromossomo e os cromossomos alinhados no equador da célula, no meio da célula. Para que olha lá que bonitinho, para que na metáfase, importante. Muitas questões falam sobre a colchicina. A colchicina é uma substância que inibe a formação das fibras. Logo, ele bloqueia a mitose. Por que disso, Mateuzinho? Porque se eu bloqueio a mitose, o que vai acontecer? Eu deixo os cromossomos na máxima condensação e eu consigo analisar. Tá? Ele para a divisão celular em metáfase. Então, quando isso acontece, continuando então, eu entro na anáfase. Na anáfase, nós temos o encurtamento das fibras do fuso, o que vai gerar para a gente a separação das cromátides irmãs. Então, nós vamos ter a separação dessas cromátides, migrando para que ocorra o restabelecimento do número de cromossomos da nossa célula. Restabelecimento do número de cromossomos. Tranquilo isso aí? Observação. Na anáfase pode acontecer um erro de não disjunção cromossômica. O que é isso? É um erro na não separação correta dos cromossomos, o que pode originar células com cromossomos a mais, células com cromossomos a menos, ok? Agora, como última fase, a telófase, todo o oposto da prófase. O que nós temos? Desaparecem as fibras do fuso, descondensam os cromossomos, voltam ao normal, reorganiza o nucleolo e a carioteca, e ocorre a citocinese. Mateuzinho, o que é a citocinese? A divisão do citoplasma. O citoplasma se divide, formando duas células bonitinhas. O que? De duas formas. Nós temos a citocinese centrípeta, que tipicamente no animal, por estrangulamento de fora para dentro, e a citocinese centrífuga, tipicamente dos vegetais, que é de dentro para fora, a partir da formação da lamela média, ok? Citocinese e divisão do citoplasma. Nós temos duas células agora, restabelecendo o número de cromossomos. Tranquilo isso aí? Para fechar essa condição, como que a gente analisa a quantidade de DNA ao longo da célula? Quantidade de DNA ao longo do tempo. Imagine que uma célula tenha 2C de DNA. Na intérfase, período G1, essa quantidade se mantém. O que acontece no período S? Dobra a quantidade de DNA de 2C para 4C. Você vai ver exercício 2x para 4x, ele só duplica a quantidade, que é mantida no período G2. Esse período é o período interfásico. Agora, nós entramos em mitose. Prófase, descondensa carioteca, condensa cromossomo, desaparece carioteca, desaparece nucleolo e tudo mais. Metáfase, máxima condensação no equador da célula. Anáfase, separa as cromátides, ocorre o restabelecimento da quantidade de DNA, que era 4C, volta para 2C. Telófase,
a célula restabelece o seu número, nós chegamos à mitose. O que acontece após a terminação da mitose, após a telófase? Acontece o período G1 novamente e a célula restabelece o seu ciclo. Tranquilo? Espero que tenham curtido isso aí. Curtam o nosso vídeo. Qualquer dúvida, escrevam aí a sua sugestão pra gente. É sempre um prazer enorme, uma satisfação imensa. Lembrem-se, bio é vida sempre. Beijo a todos.